Olá, alunos. Vamos para a nossa quarta aula na disciplina Informática Básica. Hoje nós iremos aprender sobre o processador de texto Writer. Tá? Primeiro slide, nós vamos ver como que é o layout desse programa. Eu coloquei aqui os nomes, das barras principais e de alguns ícones, tá? Para vocês já irem se habituando, se acostumando com o programa. Então, essa barra mais escura que vocês visualizam aqui é a barra de título. Quando você salvar um arquivo no computador, o nome que você der para o arquivo vai aparecer aqui nessa barra de título. Abaixo da barra de título nós temos a barra de menu, onde você tem todas as opções, todos os recursos do programa do processador de texto. Arquivo, exibir, editar, inserir, É só você clicar em um desses menus que vai aparecer os recursos que você possui aí no programa. Abaixo da barra de menus, nós temos a barra de ferramenta padrão, onde você tem aí os ícones para salvar o arquivo, para mandar imprimir direto. Se você digitar o texto, quiser que imprima direto, é só clicar nesse ícone dessa impressorazinha aqui. Se você quiser copiar, colar, recortar, você tem todos os ícones aqui à disposição na barra de ferramenta padrão. E mais abaixo nós temos a barra de formatação, que é a barra onde você vai modificar o seu texto. Você vai mudar o tamanho da letra, você vai mudar a cor da letra, você vai poder colocar uma borda, colocar uma figura, você vai fazer a formatação do seu texto. Um alinhamento, alinhar à esquerda, à direita, centralizar, justificar o texto. Nós vamos fazer isso daqui a pouco na prática para vocês verem como que funciona. Então, esse primeiro slide é só para vocês terem um contato inicial com o programa processador de texto. Vamos passar para o nosso segundo slide. No segundo slide, eu coloquei aqui apenas o ícone salvar, porque tanto aqui no Writer quanto no Word, você tem um recurso bastante interessante aqui. Quando você clicar em salvar, vai abrir esta janelinha. E dentro dessa janela, você tem aqui um recurso que é salvar com senha, para você proteger o seu documento. Isso é muito interessante dentro de uma empresa ou às vezes na sua casa mesmo, você pode colocar senha no seu documento. Tá? Basta marcar essa opção aqui, salvar com senha. Quando você clicar aqui em salvar, vai aparecer a próxima janela que eu estou mostrando aqui para vocês. Dentro dessa janelinha aqui de salvar com senha, você ainda tem outras opções. Essa caixinha aqui onde eu coloquei essa seta, abrir esse documento no modo somente leitura. O que significa isso? A pessoa vai poder abrir o seu documento, mas não vai poder fazer alteração. Quando ela tentar fazer alteração, vai pedir uma senha, ok? Então ela vai só visualizar o que você fez, mas não vai poder alterar. Registrar alterações. Esse registrar alterações, a pessoa vai abrir o documento, vai digitar as alterações, mas você vai saber tudo que foi alterado, tá? Também é interessante. Ou você pode colocar uma senha que não dê acesso nenhum à pessoa. Basta você clicar aqui em proteger, que a pessoa não vai ter acesso ao seu documento, ok? Bom, a barra de ferramenta formatação. Por que eu coloquei esta barra aqui? Porque ela é muito importante. Com esta barra você faz praticamente quase que todas as formatações no seu texto. A parte de alinhamento, a parte de aumentar o tamanho da letra, mudar o tipo da letra, a cor da letra, colocar marcadores, numeração, tudo isso você tem aqui na barra de formatação, tá? Ela é uma barra muito importante, por isso que eu coloquei aqui e coloquei aqui os nomes, para vocês já irem se habituando e identificando os ícones no programa processador de texto Writer, certo? Agora nós vamos explorar esses menus, ou seja, nós vamos praticar, vamos fazer agora na prática o que eu estava mostrando vocês ali na teoria. Então, primeira coisa, nós temos que abrir o programa processador de texto Writer. Você vai iniciar, programas, LibreOffice ou BROffice, se você no seu computador tiver o BROffice. Como eu disse, é um pacote e dentro desse pacote você tem todos esses programas aqui, Basic, Calc, Draw, Impress, Writer, e nós vamos abrir o Writer, que é o processador de texto que nós vamos trabalhar. Bom, nessa tela inicial aqui do processador de texto, você também tem uma régua. Essa régua, você pode utilizar para trabalhar com as margens.
as margens esquerda, margem direita, margem superior, e você vem aqui na barra de rolagem e você consegue visualizar a margem inferior. Outra coisa que você pode utilizar aqui nesta régua é fazer os parágrafos. Se você quiser trabalhar com os parágrafos, você tem aqui dois íconezinhos na régua. Se você pegar o de cima, clicar e arrastar, você está fazendo um parágrafo no seu texto. O cursor agora ele está aqui ó, a meio centímetro aqui da página, correto? Então você criou um parágrafo. Bom, vamos ver alguns recursos que nós temos aqui dentro desse processador. Para isso, eu já deixei um arquivo, né, com um texto pré-digitado, para facilitar para a gente. Então, eu vou fechar este arquivo aqui, tá? E vou abrir o arquivo que eu já deixei com o texto. Eu coloquei aqui um texto, Dia Mundial da Água, correto? Vamos ver quais os recursos que nós podemos utilizar para formatar esse texto. Você, toda vez que for digitar um texto em qualquer processador, seja no Word ou seja no Writer, você deve digitar o texto todo, sem se preocupar com a formatação. Terminou de digitar o texto, você volta formatando, alinhando, aumentando a letra, mudando o tipo da letra, colorindo, né? Formatando o seu texto de acordo com o seu trabalho. Se for um projeto para uma escola, você vai ter algumas especificações, você vai seguir essas especificações para formatar o seu texto. Dia Mundial da Água. Vou selecionar o título, tá? Primeira coisa, eu vou centralizar, eu venho aqui na barra de formatação, na opção centralizar, depois vou aumentar o tamanho da letra, tá? Vou colocar sublinhado, tudo aqui na barra de formatação, eu estou trabalhando aqui somente na barra de formatação. Outra coisa que a gente deve fazer, depois que você digitar o texto, você deve justificar o texto. O que é justificar? Vocês estão vendo que o lado esquerdo do texto está certinho. Já o lado direito, ele não está todo certinho. Por quê? Porque o computador ele não divide a palavra. Então, quando a palavra é grande, ele passa a palavra para outra linha e fica um espaço sobrando aqui no texto. Esse espaço, se você imprimir dessa forma, vai ficar feio. Então, é interessante você selecionar o texto e clicar aqui nessa opção aqui de alinhamento chamado justificado. Você dá um clique, pronto. Agora está alinhado na parte esquerda e a parte direita. Outra coisa importante que você deve fazer, os parágrafos ou os espaçamentos também entre uma linha e outra, né? Mas antes disso, vamos aumentar um pouco o tamanho dessa letra. Vou selecionar o texto todo, vou clicar aqui e vou colocar um tamanho aqui 18, por exemplo, tá? Bom, agora vamos fazer um parágrafo e um espaçamento entre as linhas. Vou selecionar o texto aqui e vou vir direto aqui ó, na opção formatar parágrafo. Dentro desse formatar parágrafo, eu tenho uns recuos aqui, ó, antes do texto e depois do texto, se eu quiser recuar o texto inteiro. Para que a gente usa esses recuos? Às vezes eu quero colocar uma foto no texto, criar um espaço no texto para colocar uma foto, então eu posso utilizar esses recuos. Essa primeira linha aqui é o meu parágrafo. Eu posso clicar aqui em automático, ele vai fazer um parágrafo padrão, ou eu posso vir aqui e definir, vou clicando aqui e defino qual o tamanho que eu quero para o parágrafo, tá? Vou colocar aqui 50, tá? Pronto, está em polegadas, né? O espaçamento. Espaçamento aqui você tem acima do parágrafo e abaixo do parágrafo. Ou seja, se quiser dar um espaço entre um parágrafo e o outro do texto, não ficar muito embolado. Então também eu vou colocar aqui um 30, né? Então vou colocar 30 aqui, ok? 30 antes e 30 depois. Basta você clicar aqui nessa setinha na frente de abaixo do parágrafo. Espaçamento entre linhas, também é interessante utilizar. Geralmente, trabalhos de escola pedem um espaçamento de 1,5. Onde que eu acho? Você vem aqui, ó, tá simples, você clica, espaçamento aqui de 1,5, ó, entre uma linha e outra. Vou dar um OK, olha como que o texto já modificou, ó. Correto? Deu espaçamento. Vocês lembram que eu falei para vocês que a tecla Enter serve para fazer parágrafo? Então, se eu clicar aqui, depois do ponto, com o cursor, e pressionar a tecla Enter, eu faço um parágrafo. Toda vez que eu pressionar a tecla Enter, eu crio o meu parágrafo. Eu vou clicar aqui, ó, depois de humanos, coloquei o cursor aqui, pressionei a tecla Enter, criei outro parágrafo. E posso fazer quantos parágrafos eu quiser. Então, são ferramentas bastante úteis que a gente tem aí para formatar o texto. Outro recurso que nós temos aí é marcadores
e numeração. O que é isso? Você precisa fazer uma lista, por exemplo, no texto. Igual eu fiz aqui, ó, livro, caderno, lápis, borracha. Eu vou selecionar essa lista e vou clicar aqui em cima, onde está escrito aqui, ó, ativar marcadores de numeração. Fiz uma lista e com os marcadores, ó, e já colocou a numeração para mim. Ah, eu não quero numerado, eu quero uma lista com símbolos. Eu venho aqui na barra de formatação, do lado aqui do ícone de numeração, eu tenho aqui marcadores. É só clicar, tem uma lista com símbolo. Quero mudar esse tipo de marcador. Eu vou selecionar, clicar aqui em formatar, marcadores de numeração e vou alterar. Ah, eu quero esse aqui, ó. Marca o tipo que você quer, clique em OK. Você alterou o marcador. Então, a formatação, pessoal, basicamente você está utilizando a barra de ferramenta de formatação e aqui, ó, formatar. O formatar caractere formata a letra, a fonte. O formatar parágrafo formata tudo que diz respeito a parágrafo, tá? Então, quando você estiver fazendo um trabalho mais profissional, você vai precisar de colocar uma determinada margem, de colocar um determinado espaço entre as linhas, entre os parágrafos, e isso tudo você acha aqui no formatar parágrafo, correto? Vamos agora ver alguns recursos dos menus do programa processador de texto. Primeiro, vou aqui no menu Arquivo. Dentro do menu Arquivo, nós temos aqui alguns recursos bem interessantes. Além de salvar e salvar como, que nós já vimos, para você salvar o arquivo, você tem aqui o recurso Visualizar a página. Quando você clica nesse recurso, você vai visualizar o texto da forma que vai sair na impressora. Então é muito importante você clicar aqui, Visualizar a página. Ah, não gostei, o texto não ficou bom. Você volta lá no texto, aumenta o tamanho da letra, aumenta a distância entre os parágrafos ou diminui, até o texto ficar aqui de uma forma que você acha correta. E aí você vai mandar imprimir. Então, sempre antes de imprimir, você deve vir aqui em Visualizar a página, porque do jeito que você está visualizando aqui, o texto vai ser impresso na folha lá na impressora. Ok? Vamos fechar a visualização. E agora, vamos de novo aqui no menu Arquivo. Outro recurso que nós temos aqui é o Imprimir. Eu posso clicar direto na impressora e mandar imprimir? Pode. Só que é interessante sempre você visualizar as propriedades, as opções de impressão que você tem. Por quê? Aqui dentro de imprimir, você tem aqui, ó, impressora. O que significa isso? São as impressoras que você tem disponíveis, tá? Então você tem que passar para o computador qual a impressora que está ligada no computador. Ele não sabe. Então, se você colocar aqui uma impressora errada, você não vai imprimir, ou então vai imprimir de forma incorreta, ok? Então você tem que escolher aqui qual impressora que você vai utilizar. Outro recurso que nós temos aqui é essa propriedades. Você sempre deve clicar aqui também. Por quê? Dentro de propriedades você tem aqui o tamanho do papel que está na impressora. O computador não sabe o tamanho do papel que você está utilizando. Então você tem que vir aqui em propriedade e passar isso para o computador. Geralmente é o A4, né, que é utilizado, mas você pode clicar aqui na setinha e aqui tem os tamanhos. Quando você compra o papel na loja, já vem o tamanho. Ou você pode pegar uma régua e medir e passar aqui o tamanho para o computador. Se o tamanho do papel não estiver correto, quando você for imprimir, a impressão não vai sair correta, certo? Outra coisa interessante que a gente tem aqui, essa mídia aqui, ó, qualidade normal. Essa é a qualidade de impressão, quantidade de tinta que você vai gastar. Se você deixar na qualidade normal, sai uma impressão muito boa, você gasta uma tinta razoável. Agora, se você deixar aqui em rascunho rápido, né, escolher essa opção aqui, a impressão vai continuar saindo boa e você vai gastar menos tinta e vai sair uma impressão mais rápida, tá? Se você quiser uma qualidade fotográfica, você pode colocar aqui, ó, qualidade melhor. Então você tem que definir essas opções para o computador saber qual tipo de impressão que você está querendo, ok? Feito isso, dá um ok. E se eu tivesse uma impressora ligada que quisesse imprimir o meu texto, era só clicar aqui em imprimir, tá? Outras opções que a gente tem aqui é o número de páginas. Você pode imprimir todas as páginas, ou aqui onde está escrito página, eu posso clicar e colocar, por exemplo, página 1. Eu vou imprimir só a página 1, tá? Digito aqui a página 1, só vai sair a página 1. E o número de cópias, aqui tem a quantidade de cópias, eu posso colocar aqui 10 cópias da página 1, 6 cópias da página 1, quantidade que eu quiser.
Então essa janelinha aqui de imprimir é muito importante, você tem que definir essas opções antes de imprimir seu texto. Aí você vai ter garantia que não vai sair nada errado, ok? Bom, vou cancelar aqui. Vamos agora aqui no editar. Dentro do editar aqui você tem também várias opções, né? Uma das opções interessantes que a gente tem aqui é esse colar especial. O que seria esse colar especial? Vocês já devem ter copiado algum texto da internet. Quando você copia um texto da internet e cola no texto do seu computador, ele vem cheio de formatações, que a pessoa utilizou lá na internet. Se você colocar esse colar especial, você tira essas formatações. Então é interessante porque às vezes você quer trabalhar com esse texto, tá? Bom, outro recurso que nós temos no editar, localizar e substituir, também interessante. Você está precisando localizar uma palavra no texto e substituir, trocar essa palavra por outra, tá? Então você clica aqui, digita a palavra que você quer localizar, aqui a palavra que você vai substituir e manda substituir, ok? Vamos ver outros menus aqui. Exibir. O menu exibir também ele tem alguns recursos interessantes. Dentro do menu exibir que a gente encontra todas as barras de ferramentas do programa, que são essas barras aqui, ó, já mostrei para vocês, a barra de ferramenta padrão e a barra de ferramenta de formatação, que são as duas principais, que você sempre que estiver trabalhando com texto deve deixar essas duas ativas. As outras barras você vai colocando aqui no texto à medida que você for precisando, ok? Então vocês estão vendo aqui que cada nome desse aqui é uma barra de ferramenta que você pode usar nesse programa, então ele tem muito recurso. Está marcado aqui padrão e formatação, que é as duas que nós estamos utilizando, correto? Então, esse exibir aqui é importante por isso, você vem aqui e escolhe as barras que você quer trabalhar. Se você estiver trabalhando com uma tabela, escolhe a barra da tabela, para você ter os recursos ali diz respeito à tabela. Se estiver trabalhando com um gráfico, a barra de ferramentas do gráfico, né, que você vai ter recursos a respeito do gráfico. Vou aqui agora no inserir. O inserir ele tem vários recursos também importantes. Vamos pegar aqui alguns que a gente não tem tempo de ver todos, mas durante a nossa aula presencial e na plataforma nós iremos tirar todas as dúvidas, né, a respeito desse programa e dos outros que nós estamos vendo aqui, ok? Então vamos ver aqui no inserir a quebra manual. O que seria essa quebra manual? Seria uma quebra de página. Às vezes você está precisando fazer um TCC, fazer um documento, uma monografia, né, para uma escola, e você quer a capa de um formato e o restante do texto num outro formato, uma outra formatação. Então você tem aqui, ó, quebra de página, quebra de coluna, quebra de linha, significa que cada página pode ser de uma forma diferente, tá? Basta marcar aqui e dar OK, correto? Bom, temos aqui também o inserir tabela. Eu quero colocar uma tabela no texto. Toda vez que você clicar em inserir tabela, você tem como colocar a tabela. Basta você passar para o computador o número de colunas e o número de linhas. Eu vou colocar aqui 3 colunas e 5 linhas. Vou dar OK. Pronto. Inserir uma tabela aqui. Automaticamente aparece essa barra. Essa barra são ícones, né? São recursos que diz respeito a essa tabela. Por exemplo, eu quero colocar um título na primeira linha. Eu vou tirar essas colunas da primeira linha. Eu seleciono a primeira linha e clico aqui na opção mesclar, ó, mesclar células. Dou um clique, pronto, tirei as colunas da primeira linha. Então eu posso usar vários recursos aqui com a tabela, tá? Todos eles estão aqui. Eu tenho aqui, ó, excluir linhas, inserir coluna, inserir linha. Então, tem um autossoma, se você quiser realizar uma soma matemática dentro da sua tabela. São vários recursos aí que a gente vai ver durante nossa aula presencial ou na plataforma, tá bom? Então é importante vocês identificarem aqui onde que vocês vão para colocar uma tabela. Dentro do inserir também, você pode inserir uma figura ou uma foto sua, uma imagem que você tem no computador. Basta você clicar em inserir figura de um arquivo, tá? Aqui você tem a janelinha. Nessa janelinha aqui, ele te pede a pasta onde está a figura, tá? Eu já estou aqui na pasta aula 4, eu já deixei uma figura aqui do mouse para ser inserida. Eu vou clicar aqui na figura do mouse e vou clicar em abrir.
aí ele vai inserir a figura. Como o cursor estava posicionado dentro da tabela, o mouse apareceu aqui dentro da tabela, tá? Eu posso movimentar e colocar ele em qualquer parte do texto que eu quiser, correto? Não quero mais, é só clicar em cima dele e apertar o Delete. O outro recurso que a gente tem dentro do programa de Writer, nós temos aqui o menu Formatar, né? O formatar, nós já vimos aqui o formatar caractere, formatar parágrafo, que é a formatação do texto, né? Que nós mudamos lá o parágrafo, mudamos o tamanho da letra, né? Um outro recurso que a gente tem aqui seria ferramentas, ortografia e gramática. Isso aqui é um recurso muito interessante, né? Se a pessoa está digitando um livro, está escrevendo lá uma carta, ou tem um texto lá muito grande, aí você tem esse recurso aqui que auxilia você a fazer as correções, tanto de ortografia quanto de gramática, tá? Você, depois que você digitou o texto todo, lá as 20, 30 páginas que você quis digitar, você clica aqui em ortografia e gramática, ele vai procurando para você onde você digitou errado ou onde tem algum erro gramatical, tá certo? Então é só você vir aqui depois, corrigir o erro e clicar aqui em substituir. Ele te dá as opções para corrigir, ou você pode vir aqui dentro e corrigir manualmente. Bom, vamos fechar aqui. Agora nós vamos fechar esse programa, processador de texto, né? Então, com isso, nós encerramos a nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o programa Impress, que é um programa de apresentação de slide. Nós vamos ver alguns recursos e ver na prática como a gente cria uma apresentação. Muito obrigado, até a próxima.